Oi, oi, meus amores! Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui, mais uma quinta-feira, pré-sexta-feira, todo mundo aí no clima, na expectativa de sextar, não é mesmo? E nós estamos nesse cantinho novo e pode saber, já vou dar um papo aqui, me viu aqui esse mês, quer dizer que a gente vai bater papo. Pois é, deixa eu te contar primeiro o porquê de eu estar aqui. Esses tempos atrás, eu oro muito sobre os conteúdos, sabe, gente? E eu quero te dizer que os conteúdos que vêm pro canal são os conteúdos que o Senhor me permite falar ou conteúdos que o Senhor me pede para falar. E eu oro muito pedindo ao Senhor por formatos, coisas para que eu possa trazer para vocês, que me conecte a vocês, porque eu sei que o formato do meu conteúdo aqui de terça-feira é um conteúdo bem rebuscado, é um conteúdo denso mesmo, e é muita teoria da ciência, muita teologia, né? E honestamente, eu tento trazer de uma forma muito simples. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu sempre fui da igreja, né? Não, isso eu já falei, mas não é isso. Peraí, né? Tá chegando agora? Não me conhece? Eu sou Letícia Erdi. Eu sou cristã, eu sou psicóloga e eu sempre tô aqui compartilhando os meus conhecimentos da psicologia, somando a teologia às minhas experiências pessoais. E aí, agora voltando. Como eu cresci na igreja, eu sempre acompanhei as pregações. E eu sempre fui muito incomodada, porque eu via lá, você precisa orar. Aí você chega em casa, aí você não quer orar. Você tem desânimo para orar. E para mim, faltavam explicações práticas. E assim, outra crítica minha que eu tinha das pregações é que a gente vinha aqueles caras, né, todos sim, amantíssima igreja, não sei o quê, falando aquele dialeto ali rebuscadíssimo. E eu ficava pensando assim, gente, será que a minha avó tá entendendo o que esse cara tá falando? E isso me incomodava, porque às vezes nem eu tava entendendo. Ou então, eu já tava na faculdade, já tava estudando literaturas mais densas, aí vinha essas pessoas falando difícil, e eu ficava assim, gente, eu tô entendendo isso porque eu estudo sobre esses assuntos, mas e quem que tá aqui na igreja? O evangelho, ele tem que ser acessível para todos, a palavra de Deus tem que ser. Cristo pregava de uma forma simples, então a palavra de Deus, ela tem que vir para todos. E eu sempre tive essas críticas da pouca prática e dessa dificuldade de acesso para todas as pessoas. Por que eu tô te falando isso, né? Porque agora a gente vai bater papo. Por quê? Porque quando eu recebi esse direcionamento do Espírito Santo de estar aqui com você, o que acontece? Eu tive muita dificuldade, porque eu falava assim, Deus, o Senhor quer que eu fale de coisas tão complexas, coisas que eu passaria semanas e semanas a fio falando, explicando um tópico. Como que eu vou condensar tudo isso em um formato simples? E é por isso que às vezes eu tento fazer com que o conteúdo fique mais leve, eu não consigo me aprofundar tanto assim nos conteúdos. Quando for necessário, nós vamos retomando aos poucos alguns conteúdos, tá? Se eu sentir assim, nossa, faltou falar mais sobre isso, sobre autoestima, a gente pode explorar um pouco melhor sobre insegurança. Eu tô sempre revisitando os conteúdos para ver o que pode ser explorado depois, mas não vai dar para falar tudo o tempo todo. E aí eu me preocupei em trazer tudo de uma forma leve. E aí, por que eu tô te contando isso? A gente já vai começar a bater papo de verdade. Recentemente eu tava orando. Foi no final de setembro. No final de setembro, eu tava orando sobre o conteúdo de outubro, do mês passado. E eu fui no banheiro. E no que eu saí do quarto, eu fui no banheiro, eu fui com o celular na mão. E eu vi um post da Valnice Milhomens assim, ó, pulando. Era um post que não devia estar ali. Falando sobre as pessoas precisarem das nossas experiências e não só dos nossos conhecimentos, porque elas se conectariam com a nossa essência derramada e não com a nossa teoria. E aí, o Espírito Santo ele falou assim para mim: você está preocupada em falar de você mesma e daquilo que você viveu. Eu não quero isso. Eu permiti você passar algumas coisas porque eu quero que você conte. Pode reparar, quem tá aqui desde o comecinho, que de outubro pra cá eu comecei a trazer umas coisas mais sobre mim mesma e as minhas vivências. Coisas que eu não fiz em
setembro, por exemplo, porque o Espírito Santo quer mesmo que eu compartilhe com você algumas coisas que eu tenho vivido. Então, em alguns momentos, eu vou trazer nas quinta-feiras as dicas sobre como você pode vencer um determinado assunto. Agora, por exemplo, o vídeo de hoje é sobre você se livrar da culpa. E todos os princípios sobre você lidar, manejar com seus pensamentos, já está no vídeo sobre como você pode ter uma mente renovada, que tá lá, né? Como mudar os meus pensamentos. Então, tudo que você precisa da parte de aplicação prática para vencer a sua culpa, você pode visitar naquele vídeo. Agora, existem outras coisas que o Senhor quer que eu compartilhe com você e Ele quer que eu derrame o que eu vivi. E você vai olhar para mim e você vai entender que você não está sozinho. Então, se você vier aqui de quinta-feira e eu estiver aqui, significa que nós vamos conversar. E aí, eu tô com o meu tablet aqui, mais como um apoio. Pode ver que não tem um conteúdo denso aqui, é só porque eu sou esquecida mesmo. Ainda mais que eu tive Covid, aí eu não lembro mesmo, gente. Não lembro nem o que eu almocei ontem, vou lembrar do que eu tenho que falar. Meu Deus do céu, só o Senhor pode ter misericórdia da minha memória. Então, eu só elenco uns tópicos só para eu lembrar o que eu tenho que falar com vocês, os tópicos principais, mas sem roteiro. Depois eu quero seu feedback. Então, nós vamos ter acho que uns 3 vídeos nesse formato agora nesse mês. E eu estou torcendo para que o meu testemunho toque o seu coração. E por que eu tô aqui hoje, nessa semana que nós estamos falando de culpa? Porque Deus quer que eu te fale que chegou a hora de você vencer a acusação. Como assim? O que é a acusação? A culpa, lembra que eu expliquei na terça-feira que a culpa ela é um sentimento que você tem a respeito de uma falta que você comete consigo mesmo, que ela é uma quebra de um princípio, ela é uma transgressão de uma norma social, ou quando você falha com alguém. E aí você se sente envergonhado, você se sente culpado porque você quebrou ali aquela norma, aquela regra, você falhou com você mesmo. Só que existe uma outra coisa que vem associada à culpa e ela é de uma ordem mais espiritual, que é a acusação. E quem que é o nosso acusador, gente? Satanás, inimigo das nossas almas. Ele é citado na Bíblia como o nosso acusador. E o que é acusação? É quando Satanás, nesse caso, ele vem apontar em nós uma falha nossa. Ele usa da nossa culpa. A culpa é de quem para quem? A culpa é minha comigo mesma. E ele faz o quê? Ele se utiliza desse sentimento que ele sabe que está aqui dentro e ele vem me acusar no meu erro, no meu defeito, na minha falha. E aí ele começa a me torturar. Lembra que na terça-feira eu falei sobre a ruminância do pensamento? Que eu falo assim, que nós ficamos ruminando, igual vaca, aquele pensamento negativo, que a nossa mente faz isso para tentar encontrar uma forma, né? Como que eu poderia ter resolvido aquilo e impedido isso de acontecer? Satanás, ele vai ruminar na sua mente a acusação. E o que ele quer que você acredite? Que você não é perdoado por Deus. E que aquele pecado que você cometeu, aquela falta que você cometeu é gravíssima. E às vezes é gravíssima mesmo, gente. Às vezes você prejudicou mesmo alguém, né? Às vezes, assim, faltou um caráter, assim, de um tamanho tantão. Mas ele quer que você acredite que não existe perdão para o erro que você cometeu. E que por mais que você tenha pedido perdão ao Senhor e que você tenha se arrependido genuinamente no seu coração e que você esteja mesmo disposto a mudar, que Deus não vai te ouvir. E quantas pessoas estão aqui assistindo esse vídeo? Depois, eu quero saber se você é essa pessoa. Me chama no privado e você diz, Letícia, eu preciso vencer a culpa, sabe? Porque quantas pessoas aqui oraram e oraram, oraram e oraram e oraram. E lembra que eu falei da necessidade de confissão do pecado, na culpa? Você precisa confessar o seu pecado para que você seja perdoado por Deus. E você já confessou trocentas mil vezes o mesmo pecado e você não sente que você foi perdoado por Deus. Por que eu tô te falando isso com tanta propriedade? Porque, gente, sendo muito honesta com vocês, aqui a gente vai ser muito amigo, a gente vai ser muito honesto um com o outro. A acusação foi de longe a minha maior dificuldade na minha vida cristã.
foi de longe, acho que foi a última coisa que eu venci nesse meu processo de ser trabalhada e aperfeiçoada no Senhor. A acusação foi uma das últimas coisas que eu consegui vencer nessa minha caminhada com Deus. Quantas vezes eu confessava, passava ali dias, horas confessando pecados tão antigos que eu já havia me arrependido tanto, eu já tinha abandonado aquela prática, mas que todas as vezes que eu estava ali eu não me sentia perdoada e eu achava que o meu arrependimento não tinha sido genuíno. Então, eu não tinha certeza que o Senhor, ele tinha ouvido a minha oração. Então, aquele Satanás mesmo, literalmente, vinha me atormentar. E toda vez que eu estava caminhando com o Senhor, ele vinha me dizendo, olha lá, ó, aqui você tá aqui, sua crentinha, cantando no louvor, mas você lembra do pecado que você cometeu dia tal, né? O que você tá fazendo aqui? E eu me sentia tão acusada pelo meu passado, acusada por coisas que eu não conseguia fazer diferente. Nós vamos falar aqui esse mês que o Senhor, ele sabe a medida de fé que nós temos e ele sabe o que ele cobra de nós naquele momento. E Deus vai respeitar o nosso tempo de maturação para mudança e ele não vai entrar na sua vida e pá, muda isso e muda aquilo. Não. Deus... Ai, gente, tô adorando fazer esse conteúdo aqui descontraído, que eu tô até sem chinela, assim, ó o pé aí na sua cara. E aí, o que acontece? Deus não vai chegar assim. Ele sabe o que você consegue fazer hoje. Aquilo que você consegue lidar hoje. Esse mês nós vamos falar sobre autossabotagem aqui no canal. Gente, tá lindo os conteúdos desse mês, então, por favor, você volta aqui toda terça e quinta. E eu vou falar que na autossabotagem, nós somos várias vezes requeridos a abrir mão de algumas coisas e que aquilo dói em nós. Só que quando nós somos requeridos nesses processos dolorosos, nós abandonamos o nosso processo, porque a gente acha que a gente não dá conta dele. Mas Deus sabe que nós damos conta. E é justamente por isso que Ele está pedindo aquilo para nós. E aí, o que acontece? Deus sabe que você é assim. E Ele não está te cobrando de coisas que Ele ainda não te pediu para vencer. Porém, o que acontece? Você olha para si mesmo e você acha que porque você errou, aí acabou para você. Né? Que porcaria de crente que você é. Né? Porque você não faz nada certo. Mas assim, onde que tá na Bíblia que nós faríamos tudo certo? Eu não vejo garantia de que nós faremos tudo certo sempre na Bíblia. Pelo contrário, 1 Pedro vai dizer, né? 1 Pedro não, perdão. 1 João vai dizer nas epístolas, o discípulo tá falando, o apóstolo agora. Filhinhos, não pequeis. Ou seja, meus filhos, não faz a coisa errada. Essa é a minha ordem. Não erre. Mas, se você errar, e esse mais indica que existe essa possibilidade. Lembre-se que você tem um advogado intercedendo por você, né? Não necessariamente com essas palavras, mas o que ele quer dizer? Não erra, mas existe uma possibilidade que isso aconteça, então não se desespere e na hora que você errar, lembre de clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Lembre de clamar a Cristo em arrependimento e Ele vai interceder junto ao Pai por você. Existe o que nós sabemos, e eu tenho certeza que você sabe disso, eu também sabia, mas eu não conseguia me apropriar disso. Porque para mim, na minha cabeça, existia uma coisa mística sobre o perdão de Deus para mim, tá? Então assim, Deus, eu venho aqui te pedir perdão por esse meu pecado. Só que não é assim, né? Eu já tô com ranho na cara, choro, cabelo assim, tudo escabufado, cara no chão, e eu tô lá, Senhor, eu vim aqui te perdoar, te pedir perdão sobre os meus pecados e tal. E na hora eu ia ouvir assim, igual Jesus lá no Rio Jordão sendo batizado, ó, filha amada, em quem me compraz, recebo o meu perdão. E não é assim que acontece, né, gente? A gente tá ali pedindo perdão e na maioria das vezes o Senhor tá em silêncio, só assim, olhando pra nós mesmo, porque às vezes, né, a maioria das vezes Deus não fala ali naquela hora.
Mas o que acontece? Eu saio dali, Deus não falou, o anjo não desceu, eu não olhei no espelho e eu estou igual Moisés com os meu rosto reluzindo, então eu não sei se eu fui perdoado. Nós perecemos por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento às vezes é uma burrice mesmo. É uma falta de interesse. Porque uma coisa é eu não ter o acesso à informação. E hoje você é indesculpável com relação a não ter acesso à informação. Porque eu tô aqui com o meu tablet, aqui tem Bíblia, meu celular tem Bíblia, na internet no Google tem Bíblia. Hoje tem chat GPT e você fala assim, chat, eu gostaria de saber quais versículos que falam sobre culpa. Ele levanta tudinho pra você. Você não precisa nem dar um Google mais. É só você falar que o chat faz tudo por você. E você ainda tem a Santa Bíblia de papel que eu não trouxe aqui hoje que eu esqueci. Você vai perecer por falta de conhecimento, meu amor. Se você não tiver, é interesse mesmo. Aí você vai perecer por desinteresse em ter um relacionamento por Deus. Com Deus, quer dizer. E nós não nos apropriamos da palavra de Deus. E é por isso que eu sempre falo, você precisa ter... Você já reparou que toda dica que eu trago, eu sempre... no ponto de virada, que eu viro espiritual ali, as dicas, o que acontece? Eu falo assim, tenha um relacionamento com Deus. Ore e busque na palavra. Porque é na palavra que você vai aprendendo a compreender o que Deus diz sobre você e sobre Ele mesmo, que é a melhor parte. A Bíblia está lá te falando o seguinte, em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele espera que todo aquele que se aproxima dEle, duas coisas, são duas obrigações. Creia que Ele existe. A primeira, a gente tem muita facilidade em cumprir. Nós cremos que Deus existe, por isso estamos aqui. Mas é só isso? Não. O escritor fala mais um detalhe que às vezes passa desapercebido. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus espera que aqueles que o buscam se aproximem dele sabendo que ele existe e ele é galardoador. O que é galardoador? Galardão. Ele é um prêmio. Ele dá prêmios, ele presenteia, ele trata com graça todos aqueles que se aproximam dele. É tanto para que pedir que o Senhor cuide de uma causa por mim, Senhor, tem alguém enfermo na minha família, intervém em meu favor. Eu creio que Ele existe, eu creio que Ele pode me abençoar, porque Ele quer me abençoar. É isso que o autor está falando. Ele é galardoador. Se Ele é porque Ele quer fazer. Agora, eu também preciso crer que, uma vez que eu me aproximei do trono da graça com fé, crendo que Ele existe, eu também posso receber o quê? O perdão dos meus pecados. Eu vou sentir? Não, gente. A Bíblia nunca fala assim, e sentirás que você foi perdoado por Deus. O que eu falei? Aí, eu vou até te recomendar agora um outro vídeo. Vai lá, não confie nos seus pensamentos. Satanás sabe como jogar com as suas emoções e ele sabe o que é a culpa, ele sabe como seus pensamentos funcionam e ele vai aprisionar as suas emoções aonde? Na culpa. E ele não te deixa vencer. Agora eu vou te contar o que aconteceu comigo, que eu falei que foi uma das últimas coisas que... Sim, né? Gente, eu não tô perfeita não, tá? Uma das últimas coisas é que eu tô falando que foi uma mudança significativa dos últimos tempos. Não que eu não tenha outras mudanças significativas, não. Ainda tem muitas coisas que eu preciso vencer. Eu vou confessar um pecado aqui, que eu ainda sou muito estressadinha. Eu tô brigando aqui com o domínio próprio, mas não tenho fé no Senhor que eu vou manifestar esse gominho do fruto da minha vida. Eu não tô perfeita ainda, eu não tenho vergonha de assumir, não. Tem coisas que eu preciso melhorar. Eu vou contar pra você a minha experiência com a acusação. Teve um dia que eu me ajoelhei para orar, depois de 399, 700, 500 vezes, e eu tava chorando. E aí eu comecei, Senhor, porque eu me arrependo do meu pecado de 76. E Senhor, não sei o que, e confessando, e Senhor, aquele pecado lá da era de ouro da minha avó, e aquele pecado. Aí de repente eu olhei assim, Deus, eu não aguento mais me arrepender dessas coisas. Eu tô tão cansada de vir. E eu falando gente, eu tava falando exatamente assim. Eu tava assim, Deus, eu tô tão cansada de orar por essas coisas e eu não me sinto perdoada. Eu tô tão cansada de vir aqui e falar das mesmas coisas Ai, gente, quem nunca ouviu o Espírito Santo, por favor, você precisa orar. Espírito Santo, fala comigo.
igual a Letícia falou que se eu fala comigo. Porque quando eu falei que, Senhor, eu não tô mais cansada, eu não aguento mais essas orações, foi a deixa que eu dei pro Espírito Santo. Imediatamente. Mas sabe o que é imediatamente? Toma lá, dá cá. Na hora que eu falei, eu não aguento mais essas orações do Espírito Santo, nem eu aguento mais ouvir de coisas que eu não me lembro. Eu não sei nem mais do que você tá falando, porque da primeira vez eu já te perdoei e você tá me cansando com coisa que eu nem sei mais do que você tá falando. Eu tomei um susto. Gente, eu lembro exatamente que eu parei assim. Eu olhei assim e aquilo silenciou o mundo ao meu redor. Aí eu parei e pensei assim: Deus, eu não vou mais orar por isso. E eu vou fazer a sonsa. Gente, eu não tô mentindo. Eu falei que a gente não vai ter segredos aqui. Foi exatamente isso mesmo. Eu pensei assim: eu vou fazer a sonsa. Eu não vou mais falar sobre isso. Eu vou fingir que nada aconteceu. Eu vou levantar e eu vou seguir. E nada aconteceu e eu nunca mais volto nessa história. E dentro do meu coração eu senti: que bom, faça isso. Sabe o que eu fiz? Gente, a lagriminha acho que voltou assim, ó. Tchuf! Ela tá começando a cair, ela... Tchuf! O Espírito Santo me deu essa alavancada assim na minha cara. Ah, acorda! E eu nem me lembro o que eu fui fazer. Eu só sei que eu nem terminei de orar. Assim, ó, a oração interrompida. Tuf! Eu acho que Deus falou assim: tá bom, deu por hoje, pode ir. Você já aprendeu a de hoje. Daí em diante, as minhas orações a respeito de confissão dos meus pecados mudaram. Como que você, Letícia, lida com isso? Como que você se livrou disso? Gente, genuinamente. É fazer os sons, levantar e ir embora. Como assim? Quando eu vejo que eu cometi uma falha, seja um pecado ou alguma coisa que não foi legal. Nem tudo é pecado, tá, gente? Às vezes são só coisas que não são legais de se fazer. E eu chego ali e eu falo assim: Senhor, eu pequei mesmo. E eu estou genuinamente arrependida. E eu não posso nem te prometer que eu não vou fazer de novo, porque no meu coração eu não quero mesmo fazer de novo. E eu vou fazer tudo que eu posso para não fazer de novo, mas é bem possível que eu faça. Agora, eu creio que o seu sangue me purifica dos meus pecados, porque isso é o que a Bíblia me garante. Então, Senhor, me arrependo aqui perante o seu altar e eu tomo posse do sangue de Cristo que me purifica de todo o pecado. E eu recebo o seu perdão sobre a minha vida. E eu me levantarei, Senhor, crendo que o Senhor conhece a verdade do meu coração e o Senhor vai me tratar naquilo que o Senhor precisar me tratar. Mas eu vou me levantar, não em humilhação, mas em graça, porque eu sou sua filha. E eu não vou ouvir as mentiras do diabo que surgirão, Senhor, para me acusar. Eu recebo o seu perdão. E sabe o que eu faço? Eu sou muito sincera nessa oração. Não é assim não, bonitinha assim, né? Maquiadinha, com esse cabelo arrumadinho, né? Como eu disse, é cara no chão, é lágrima, é ranho, que eu tenho desvio de septo e sinusite, então acontece mesmo as nojeiras, tô ali com a cara no pó, me humilhando e ao mesmo tempo eu vou ficar prostrada? Não! Quando você erra com o seu pai, com a sua mãe, você não fica: mãe, pelo amor de Deus! Não é assim, você não se joga no chão. Isso a sua mãe não fica lá, não sei o que. Se fica, né? Meu Deus, Deus precisa tratar com a sua mãe, ora por ela, né? Agora, o nosso Pai Celestial, ele não é assim. Ele não tem prazer em ficar assim, acusando, não sei o que, com a ferida aqui, ó. Ele já tá vendo que você tá mal mesmo. Ele sabe quem é você. Ele sabe da porcaria do seu coração caído. Quantas vezes eu tenho repetido isso daqui, que nada em nós contribui para que nós tenhamos mesmo uma vida cristã. Nós só somos cristãos genuínos porque nós temos o Espírito Santo, gente. Porque sem o Espírito Santo a gente ia fazer igual o povo de Israel. Peca e mata o bode, peca e mata o bode. E Jesus falava para eles: eu não aguento nem mais tanto, tô com nojo das gorduras que você derrama sobre mim. Que negócio fedido que já tá isso daí, que vocês nunca mudam.
Gente, se não fosse o Espírito Santo nas nossas vidas, a gente já tá assim também. Mas nós temos o Espírito Santo, então Deus não tem prazer em ficar acusando você, porque Ele já te perdoou. E aí, Deus tá olhando pra você assim, ô Beatriz, ô Amanda, ô Júlia, Olivia, não sei qual é o seu nome que tá me assistindo. Eu não aguento mais ouvir essa ladainha e esse chororô. Eu já te perdoei na primeira. Você tá tirando com a minha cara? Levanta e vai embora. Passa. Vai arrumar sua vida, vai lavar uma louça. Eu já te perdoei, você não tem mais o que fazer aqui. Se quiser vir aqui pra falar de outra coisa, eu tô super afim de falar com você sobre outra coisa, mas nesse lenga-lenga eu não fico mais. Como que você vence isso? Pediu perdão? Levanta e faz o sonso, vai embora. Deus perdoou. A Bíblia não diz que nós sabemos, não. Pela fé, eu creio. Não é sobre sentir, é sobre crer, é sobre ter a certeza de que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E aí, eu trouxe um versículo que está em 2 Coríntios 5,17 e diz o seguinte: de modo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Agora, qual que é o único interessado em ter você como um prisioneiro dessa situação? Satanás. Ninguém mais. Eu já falei isso daqui em alguns conteúdos do mês passado, que eu disse assim, que vergonha nossa saber que Satanás deposita mais crédito na nossa conta do que a gente mesmo, porque Satanás sabe quem nós somos em Cristo, e é justamente por isso, porque ele sabe como opera a graça, porque ele sabe quem nós somos, se nós nos apropriarmos da graça de Deus. E aí, o que ele faz? Ele quer matar você. Fisicamente? Não. Ele mata você na sua confiança em Deus, na sua confiança própria de acreditar que você está sendo verdadeiramente genuíno. Gente, quantas vezes eu me peguei falando de coisas para o Senhor em oração, e aí o Espírito Santo me perguntou, você pensa mesmo isso? Gente, por que eu tô olhando isso? Eu não acredito nisso. Satanás distorce a nossa mente, ele lança seta nas nossas mentes, e nós acreditamos em mentiras que nós, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente nem acredita naquilo. Não tem base para o que a gente ora, porque a gente fala. E aí Deus fala assim, mas eu já passei por isso de verdade. Eu tava orando num assunto e o Senhor falou assim, Letícia, essa oração não me parece que é sua. Não me parece que esse conteúdo é seu. Aí eu parei e falei, Deus, por que eu tô orando isso? Eu não penso isso. E enquanto eu falo, eu tô liberando palavras, sementes na minha vida. A gente repete um monte de mentira de Satanás. Porque eu não presto, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, eu nasci pra não dar em nada e eu não sou perdoado por Deus. Gente, eu já falei isso aqui. Não sei nem se eu vou chorar falando. Eu me sentia tão acusada, mas tão acusada, que eu simplesmente um dia eu fiz as pazes e eu aceitei que eu ia mesmo pro inferno. Não é mentira, não é forçação de barra. E eu simplesmente entendi, entre aspas, que eu era daquelas nascidas para a perdição. E olha onde eu tô aqui hoje. Olha só como Satanás estava cauterizando a minha mente na acusação, porque ele não sabia qual era o propósito de Deus, porque ele não conhece os planos de Deus, mas ele via que Deus tinha algo para mim, algum propósito na minha vida, e ele quis matar o neném no berço. E ele ia me impedir de estar aqui hoje, acreditando que eu sou salva, porque se eu não acreditasse que eu sou salva, eu não poderia dizer a você que você é salvo. E que Deus perdoou você dos seus pecados. Isaías vai dizer que sou eu mesmo quem apago as suas transgressões, e delas eu não me lembro mais. Em quem você vai escolher acreditar? Na sua mente caída, no seu coração enganoso, no desgracento do diabo, ou nas verdades de Deus que foram liberadas sobre a sua vida? Eu espero, do fundo da minha alma, que você acredite que Deus já perdoou você. E eu preciso te falar uma outra coisa antes de encerrar. Às vezes você tá aí, você
um dia recebeu uma palavra profética, uma promessa do Senhor a respeito da sua vida. Algo que o Senhor faria em você e através de você. E você cometeu um erro, às vezes um grande erro. Você derramou um leite bonito. Você tacou o leite no chão, não foi derramar não, você tacou, foi a vaca todinha no chão. E a sua cagada foi grande, amigo, amiga. E você olha e você pensa, eu botei tudo a perder. Acabou. Acabou as promessas de Deus sobre a minha vida. Já era. Deus pode até me perdoar, mas não vai mais rolar. Eu quero dizer o seguinte, o seu erro, a sua ofensa, nunca vai pegar Deus desprevenido. Você não pegou Deus desprevenido quando você errou, quando você caiu. As pessoas, umas pessoas nas igrejas pregam sobre Agar e Ismael como um erro, isso, aquilo, outro, como se Deus não soubesse que Sara ia passar o carro nas frentes dos bois, e aí Deus olhar assim, Sara, você aprontou comigo, e agora o que eu faço? Porque agora tem Ismael na vida de Abraão, e aí o que eu vou fazer? Ô, gente, que Deus que é esse que a gente serve, que a gente pega Deus de surpresa? Deus já sabia o que aconteceria no triângulo ali, Abraão, Sara e Agar. Deus já sabia que Adão comeria do fruto proibido. Adão não pegou Deus de surpresa. E ele já tinha uma solução preparada antes da fundação dos tempos. Cristo que morreria pelos nossos pecados. Agora, você tá achando que você é aí o alecrim dourado da desgraça, da vergonha, e que você é capaz de pegar Deus de surpresa e derrubar os planos de Deus? Não, para sua alegria, você não é essa pessoa. Você pode escolher não viver a vontade de Deus. E você pode atrasar a vontade de Deus. Como assim? Eu escolho não viver a vontade de Deus quando eu escolho viver uma vida pecaminosa. Não tem como conciliar as duas coisas, a vontade de Deus e uma vida pecaminosa. Então você não vai viver a vontade de Deus porque você escolheu o pecado. Agora, você pode atrasar a vontade de Deus para sua vida, por quê? Porque você se nega a seguir e a permitir Deus tratar o que Ele quer tratar em você. E você fica ali agarrado e Deus quer fazer, mas você não quer abrir mão, então você vai atrasando os planos de Deus na sua vida. Mas eu vim te trazer uma boa nova, né? O evangelho não significa isso, uma boa nova. Que você pode ter paz no seu coração, porque você não é poderoso acima, né? Você não tem esse poder acima de Deus para impedir os planos de Deus de se cumprirem na sua vida, se você tiver um coração tratável e um coração disposto a viver a vontade de Deus. Deus sabe que você não vai ser perfeito. Gente, eu tô aqui e mesmo estando de fato agora correspondendo ao chamado de Deus, tem coisas que eu ainda erro. Eu não tô falando de tudo, tem coisas que eu não vou falar aqui enquanto eu não vencer. Eu ainda tô na minha lida de ser aperfeiçoada por Deus. Então tem coisas que eu não posso vir aqui falar, porque eu não venci. Agora, significa que eu vou deixar de viver a vontade de Deus para minha vida? Não. Basta você ter um coração arrependido genuinamente. Não vai fazer aquele som, se fala assim, eu vou lá pecar porque eu sei que Deus me perdoa depois quando eu me arrepender. Não, isso não é arrependimento. E não é arrependimento também a tristeza que você sente porque você foi pego no ato, né? Traiu a mulher e foi pego com a boca, né, no trombone. Amor, aí às vezes é mais remorso mesmo, não é arrependimento. Não. Arrependimento, ele implica em querer mudar de vida e se empenhar na mudança de vida. Então, desde que você tenha um coração tratável e um coração disposto e um coração perseverante, o Senhor vai se encarregar de que Ele mesmo cumpra a vontade dele na vida dele. Letícia, de onde você está tirando isso? Estou tirando da Bíblia. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. A minha palavra, quando lançada, ela não volta sem antes fazer o que me apraz. A minha palavra não volta sem fazer o que me agrada. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu quero te dar
palavra de paz no seu coração, de encorajamento. Você não tem o poder de estragar tudo, a menos que você não queira viver tudo. Aí sim, aí não tem o que fazer, né? Deus vai respeitar a sua decisão. Mas se você já se arrependeu, você vai colher sim a consequência do seu erro, eu sinto muito. Você vai colher onde você plantar. Mas Deus tem graça, porque Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais dívida no seu nome. Toma posse disso. Tá ali. É só você ir lá e pegar. Ora, de uma última vez, Deus, eu vou escolher dar uma chance para o que a Letícia tá falando. E eu me arrependo genuinamente hoje, de uma vez por todas. E eu nunca mais vou voltar nesse lugar. E eu vou confiar que o Senhor derramou graça sobre mim. E eu recebo seu perdão como seu filho, como sua filha. Se existir algo sobre o meu caráter que o Senhor precisa tratar, sonda o meu coração e me mostra. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que eu tenha... E que esse quadro, você gosta desse cantinho nosso aqui de bater papo, desse formato. É mais do meu coração para o seu coração mesmo. E eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E eu vou ter que ser pedinte. Gostou? Curte. Comenta o que você achou, as suas experiências com o tema, o que você está vivendo aqui. Eu adoro ler. Eu não respondo de imediato, não vou mentir, mas eu sempre respondo, eu não deixo ninguém sem resposta. E compartilha com quem você sabe que está sofrendo na mão do diabo pela acusação. É isso. Um grande abraço, um beijo no seu coração e eu vejo você na próxima semana. Ótima sexta-feira amanhã para você, um bom final de semana. Um beijo e até mais.